faço com fogo baixinho e cuidando dela aqui, com carinho. Porque esse é o tempero que todo mundo pode inserir na sua receita. É um pouquinho de paciência e carinho aqui. E aqui eu diria que está um dos segredos de um bom risoto. Na hora do refogado, deixar essa cebola ir realmente para uma consistência adequada. Isso se consegue com fogo baixo. Agora isso nós podemos coar esse risoto, tirar essas verduras que estão aqui. Para facilitar depois na hora de usar o risoto. Dá uma escumadeira lá, Lu. Vocês podem me perguntar qual é o ponto dessa cebola, e eu digo o seguinte, ó, quando uma colher assim a gente conseguir cortar a cebola aqui, ó, sem fazer força, é porque ela está no ponto, tá? Essa aqui já está quase no ponto, ela já está cortando. Opa! Mais um pouquinho, ela já está chegando. Pronto, agora na sequência, o que fazemos? Vamos entrar com o arroz. Muito bem. E o risoto, como vocês já viram várias vezes eu fazer, a partir desse momento a gente aumenta um pouquinho o fogo e não pode mais parar de mexer, porque é exatamente o atrito de um grão com o outro que vai dar a cremosidade. Vamos deixar ele fritar, para daí entrarmos com o vinho. Eu esqueci no início de falar sobre o vinho branco seco, né? Mas que todo o risoto, depois do arroz, quando ele frita, e qual é o momento de botar o vinho? Quando a gente vê que os grãos de arroz já estão pulando um pouquinho na frigideira e fazendo um barulhinho tipo de pipoca. Aí significa que ele está bem frito e que ele vai soltar o amido na hora que nós precisarmos aí, porque ele vai, à medida que nós vamos mexendo, ele vai atritando um com o outro e soltando o amido. Pronto, já está na hora. Entramos com o vinho branco seco. E neste caso, como não temos problemas com o ponto de cozimento desse peixe, porque na verdade ele já defumado, ele já sofreu um processo de cozimento, aí nós podemos já no início do processo entrar com o peixe para ele já ir dando sabor ao nosso prato. Já podemos entrar agora, antes do primeiro brodo. E a pera é que nós vamos deixar lá para o final, só quando nós formos finalizar. Por quê? Porque a pera, se nós colocarmos no início do processo, ela vai desmanchar, vai desaparecer. Não é o que nós queremos. Nós queremos que ela fique com uma certa consistência, que a gente sinta o sabor da pera junto com o peixe lá no final do processo. Pronto, agora começamos a entrar com o nosso brodo. Primeira vez que colocamos o brodo no risoto, botamos uma quantidade bem abundante
né? Porque sabemos que ele todo vai ser absorvido pelo arroz. E sempre mexendo. Aí, na medida que esse arroz vai secando, nós vamos então acrescentando mais broto. Aí você diz, mas até agora não vimos sal, não vimos pimenta, não vimos nada. É porque eu quero deixar ele adiantar um pouco mais, aí eu vou experimentar, porque esse peixe, como eu falei no início, já tem um certo tempero, já tem sal, e então nós só vamos ver se é suficiente, vamos acrescentar ou não. E a pimenta daí é a gosto de cada um. O italiano come esse arroz à londa, como se diz, que nós falamos al dente, mas na verdade é à londa. Quando o arroz ali a uns 15 minutos de cozimento, ele solta o amido e começa a fazer uma onda na panela aqui na caçarola, aí é o ponto que ele come. Mas para nós brasileiros, esse ponto é muito, nós consideramos muito cru. Então, para nós, o arroz tem que ser macio. Então, nós vamos cozinhar até o ponto que nos agrada. Esse risoto, depois que nós adicionamos o arroz, para o ponto que nós gostamos de comer em geral aqui no Brasil, ele leva em torno de 25 minutos. Então, não é um prato difícil de fazer, mas é um prato bastante trabalhoso. Porque se não fizer esse trabalho de estar fazendo com que os grãos esbarrem um no outro aqui, mexendo, não vai ficar legal. Lá pelas tantas, ó, vamos experimentar. Não, ainda não está no ponto. Ainda não, ainda falta. Mas o sabor é impressionante. O sabor dessa carpa defumada é algo... Eu acredito que se descobriu um produto regional aí que vai fazer sucesso na gastronomia. É só mostrar esse produto a nível nacional, em bons restaurantes, que vai fazer sucesso, tenho certeza absoluta disso. E recomendo aos restaurantes da região que procurem conhecer este produto, né, e incluam no seu cardápio um molho para uma massa ou um risoto com este peixe que é fantástico. A pera é só quando o arroz já chegou no ponto que nós queremos, tá? Nós adicionamos a pera, mais uma colher de manteiga, o queijo, abafamos e corremos para o abraço. Olha, agora ele já está no ponto, já soltou bem, olha só, está bem cremoso, olha só. Isso já não é mais líquido, é o creme do próprio arroz, ó. Maravilha. O que nós fazemos agora? Acrescentamos uma colher de manteiga, acrescentamos a pera e um punhado de queijo ralado, parmesão de preferência. Incorporamos tudo aqui dessa forma. E todo o risoto é importante que a gente, antes de servir, deixe ele descansar por 2 ou 3 minutos. Então, agora já descansou o nosso risoto, tá maravilhoso. Então nós vamos servir essa maravilha. Montar o nosso prato.
uma coisa importante que eu tenho dito nos programas que eu faço risoto: onde caiu, caiu, não se arruma risoto no prato. E o prato correto para serviço de risoto é prato fundo. Porque a tradução do risoto significa uma sopa seca. Está bom. Olha, eu falei que dava para 2 pessoas, mas dá tranquilamente 3 porções, com 150 gramas de arroz arbóreo, 150 gramas de peixe e uma pera. A Lu já deixou aqui, ó, um enfeitezinho para nós. Tá aqui o nosso prato de risoto de carpa defumada com peras.